Fala galerinha, vamos para mais uma aula de Química Orgânica. Desta vez trago a vocês a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Já vai deixando o seu joinha, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos lá? Galerinha, para aprender a nomenclatura de hidrocarbonetos com ramificação, é preciso, antes de mais nada, conhecer os grupos alquilas. Veja bem, radicais alquil são espécies químicas formadas pela retirada de um átomo de hidrogênio dos alcanos. Por exemplo, o alcano mais simples, que é o metano, formado com apenas um carbono e 4 hidrogênios, CH4. Se perder um hidrogênio, se torna um radical e fica CH3. E esse radical, por ter apenas um carbono, se chama metil. Todos os radicais alquil terminam com il. Então, se a espécie for CH3, ela é metil. Se, por exemplo, tiver o alcano com 2 carbonos, que é o etano, ao perder um hidrogênio, ficará etil. Se for o propano, de forma linear, se perder um hidrogênio, se chama propil. Porém, essa estrutura com 3 carbonos, se tiver uma das extremidades iguais, ao invés de se chamar apenas propil, passa a se chamar isopropil. Então veja que com 3 carbonos há duas possibilidades. Ele se chamar apenas propil, quando ele ficar de forma linear, ou se chamar isopropil, quando formar ali um ganchinho na ponta, duas partezinhas iguais, mas mantendo os 3 carbonos. Se por acaso for o butano, que contém 4 carbonos, se de um carbono da extremidade perder um hidrogênio, ele passa a se chamar apenas butil. Porém, se o hidrogênio sair de um carbono secundário, a gente chama de S-butil ou sec-butil, para indicar que o carbono é secundário, o que perdeu o hidrogênio. Se por acaso o carbono que perdeu o hidrogênio for um carbono terciário, aí a gente chama apenas de T-butil, T de terciário, ou então tess-butil. Se, por exemplo, a estrutura mantiver os 4 carbonos, porém, na extremidade tiver duas partezinhas iguais, assim como ocorreu no caso do isopropil, aí a estrutura passa a se chamar isobutil. Pessoal, esses são os radicais mais simples. Claro que não existem só esses, mas por questão didática eu vou passar os próximos exemplos com alguns desses radicais e futuramente a gente vai avançando nos demais. Mas calma aí, pessoal. Antes da gente aprender os nomes, é preciso reconhecer a cadeia principal, que nada mais é que a maior sequência de carbonos que contenha as ligações duplas ou triplas, quando existirem. No caso de duas cadeias igualmente longas, a cadeia principal será aquela com maior número de ramificações. E os carbonos que não pertencem à cadeia principal fazem parte das ramificações. Veja nesse exemplo que eu retirei os hidrogênios por questão didática. Aqui nós temos a cadeia carbônica completa. A parte que está destacada de azul é a cadeia mais longa de carbonos. Então nós temos aí a cadeia principal. Veja que ficaram alguns carbonos fora dela, está aí destacado de outra cor. Nesse caso são as ramificações. Observe agora esse outro exemplo. Destaquei novamente a de cor azul, a cadeia principal, e os demais carbonos são as ramificações. Eu poderia ter contado da esquerda para a direita em linha reta, e aí eu teria a cadeia com 5 carbonos. Porém, eu teria sim apenas 3 ramificações. Da forma que eu contei aí, a que está destacada de cor azul, nós também temos 5 carbonos. Só que dessa forma, nós temos aí um maior número de ramificações, 4 ramificações. Como eu disse, quando a cadeia for igualmente longa, dê preferência para aquela que fique com o maior número de ramificações. Pessoal, nesse outro exemplo, observe que a cadeia principal também inclui a insaturação, obrigatoriamente. A cadeia principal está aí de cor azul, incluindo a ligação dupla e mantendo também a cadeia mais longa de carbonos. E os demais são os carbonos pertencentes às ramificações. Observe também que em uma situação desse tipo, onde a ramificação está no segundo carbono, eu posso contar tanto em linha reta, de forma linear, ou então de baixo para cima, fazendo uma dobrinha para a direita. Não importa, de qualquer modo, a ramificação
continuará no carbono 2. Pessoal, um cuidado aqui. Não confunda a cadeia principal com a cadeia carbônica. Cadeia carbônica reúne todos os carbonos da estrutura e a cadeia principal é apenas a sequência mais longa de carbonos. No caso de duas sequências igualmente longas, a cadeia principal é aquela que reúne o maior número de ramificações, ou aquela que inclui as insaturações, se existirem. Agora, pessoal, vamos de fato dar o nome aos hidrocarbonetos com ramificação. Observe esse exemplo, nós temos aqui uma estrutura com 6 carbonos na cadeia principal e o terceiro carbono dessa cadeia principal está aí sustentando uma ramificação do tipo metil. Para escrever o nome, a gente começa sempre pela ramificação, indicando onde ela está. Nós temos aqui uma ramificação do tipo metil e está no carbono 3. Então o nome fica 3-metil e agora o nome da cadeia principal, X, porque são 6, AN, porque a ligação é simples, e o O, porque aqui se trata de um hidrocarboneto. Na verdade, todos os exemplos dessa aula são hidrocarbonetos. Então o nome fica 3-metil-hexano. Não esqueça que sempre que o composto tiver ramificação com 4 ou mais carbonos, nós vamos ter que enumerar. E a enumeração sempre irá começar de uma das extremidades, porém, daquela que estiver mais próxima da ramificação. Vejamos mais outro exemplo. Nós temos aqui uma estrutura formada por 5 carbonos na cadeia principal e também com a ramificação no carbono 3. Porém, essa estrutura agora tem insaturação. E independente de onde a ramificação esteja, a contagem começa da extremidade mais próxima da insaturação. A primeira prioridade aqui é para a insaturação. Em segundo lugar, para as ramificações. Então, nós vamos ter que contar da direita para a esquerda. E aí, a ramificação, que é do tipo metil, cai bem no carbono 3. E o nome ficará 3-metil-pente, porque são 5 carbonos na cadeia principal. 1, porque o carbono 1 tem ligação dupla. En, porque a ligação dupla se diz en e termina com O. Então, nós temos o 3-metil-pente, um eno. Nesta outra estrutura, nós temos aqui 6 carbonos na cadeia principal. E observe que também tem ramificação. E também tem insaturação, ligação tripla. Neste caso, a gente começa a contar da extremidade mais próxima da insaturação. Ao efetuar a contagem, veja que a ligação tripla inicia no carbono 2 e a ramificação está no carbono 5. Como o nome começa pela ramificação, então ficará 5-metil-hex-2-ino. Pessoal, observe nesse outro exemplo que nós temos aqui a presença de 2 ramificações e a cadeia principal também contém uma insaturação e tem 5 carbonos. Então, comecemos a contar da extremidade mais próxima da insaturação. Nessa contagem, as ramificações ficarão no carbono 3 e no carbono 4. E são 2 ramificações iguais, do tipo metil. Neste caso, o nome ficará 3 e 4 dimetil. Dimetil porque são 2 metis. Então, nós temos aí o 3 e 4 dimetil, pente, um eno. Um eno porque no carbono 1 tem uma ligação dupla. Nesse outro exemplo, nós temos aqui uma estrutura com 6 carbonos na cadeia principal. E no carbono 4 e 5, as ramificações. E no carbono 2, iniciando aí a ligação tripla. Então, o nome do composto é 4,5-dimetil-hex-2-ino. Aí agora, veja esse outro exemplo, que nós temos aqui uma estrutura com 5 carbonos na cadeia principal e 3 ramificações. Veja que nós não temos aqui a insaturação. Então, a contagem começa da extremidade mais próxima da ramificação. Como o carbono 2 possui 2 ramificações, iremos repetir ele 2 vezes na hora de escrever o nome. E logo em seguida mostrar o 3 também, porque tem um metil. Aí o nome ficará 2,2,3 trimetil-pentano. Trimetil porque tem 3 ramificações metil. Nesse outro exemplo, pessoal, nós temos aqui que a cadeia mais longa possui 8 carbonos.
Veja que no carbono 3 tem o grupo metil, mas que no carbono 5 tem um grupo etil. Neste caso, são duas ramificações diferentes. E aí, a nomenclatura prioriza a ordem alfabética. Não importa onde essas ramificações estejam. O que importa aqui é que o nome levará em consideração a ordem alfabética. Como etil vem antes de metil, aí o nome ficará 5-etil, 3-metil, octano. E para ficar mais bem fundamentado, vejamos outros exemplos. Neste caso, pessoal, como essa extremidade está mais próxima da ramificação, a contagem fica assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Na hora de escrever o nome, começa sempre pela ramificação. Aí nós temos uma ramificação no carbono 2 e mano 3. Então ficará 2 e 3. Como as duas são iguais, vai ficar o di. Como é tudo metil, dimetil. E a cadeia principal contém 5 carbonos. 5 é pente, as ligações são todas simples, é an, e como é um hidrocarboneto, termina com O. Nós temos aqui o 2,3 dimetilpentano. Nesse segundo caso, nós temos aqui uma cadeia principal e duas ramificações. Se a gente olhar no impulso, poderia achar que esta aqui e essa aqui seriam ramificações. Porém, não. Se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teria 6 carbonos na cadeia principal. Mas se eu contar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dá 7 carbonos. Então, a cadeia principal é a que tem a maior sequência de carbonos. Porém, se eu contar desse lado, 1, 2, 3. No carbono 3 teria uma ramificação. Se eu contar desse lado, 1, 2, 3, também no carbono 3 terá uma ramificação. Então, tanto faz eu contar do lado direito ou do lado esquerdo. Então, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, as duas ramificações são iguais, metil e metil, ó. Não esqueça que CH3 é tudo metil. Na hora de escrever o nome, eu vou mencionar onde é que as ramificações estão. Então, tem uma no carbono 3 e uma no carbono 5. Então, ficará 3 e 5, dimetil. Agora, a estrutura contém 7 carbonos. 7 é hept. As ligações são todas simples, an, e termina com O. 3, 5, dimetil, heptano. Nesse outro exemplo, perceba que existe aqui já uma ramificação mais próximo do lado esquerdo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ramificação está no carbono 3. Como só tem um carbono, eu já sei que é metil. Então, nós temos o 3-metil, 6 é hex, ligação simples é an, e termina com O. 3-metil, hexano. Se o composto tivesse essa outra estrutura, aqui nós temos 3 ramificações. E a extremidade mais próxima é o da esquerda. Veja que aqui está bem mais distante. Então, eu começo a contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui existe uma ramificação no 2, uma no 3 e uma no 4. Tudo metil. Então, nós temos aqui o 2, 3 e 4. Como são 3, é o tri. 3 iguais. Trimetil. 6 carbonos é hex. Ligações simples é an. E termina com O. Nós temos o 2, 3, 4. Trimetil hexano. Veja bem essa outra estrutura. A extremidade mais próxima é essa. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como essas duas extremidades são iguais, eu poderia também contar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sem ter prejuízo no nome. Só que aqui nós temos um metil e aqui nós temos, ó, 2 carbonos, etil. Então, nesse caso, a gente usa a ordem alfabética, independente de onde as ramificações estejam. Como esse aqui é etil e está no carbono 3, ficará 3-etil. Eu estou começando por aqui porque o E vem antes do M de metil. Então, nós temos o 3-etil. Agora, eu vou mencionar onde é que o metil está, no carbono 2. Então, nós temos o 2-metil. Então, veja, o carbono 3 tem o etil e o carbono 2 tem o metil. Então, por ordem alfabética, 3-etil, 2-metil.
E a cadeia principal contém 7 carbonos. 7 é hept, as ligações são todas simples, é AN e termina com O. Então, nós temos o 3-etil, 2-metil, heptano. Nesse outro caso, pessoal, veja bem, aqui nós temos uma extremidade mais próxima da ramificação, porém essa contém insaturação. Então, a prioridade é para insaturação. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Mas na hora de escrever o nome, sempre começa pela ramificação. E existe aqui uma ramificação no carbono 3 e uma no 4. E é tudo, ó, metil. Então, nós temos o 3,4 dimetil, porque são 2 metis, dimetil. A cadeia principal contém 5 carbonos, 5 é pent. E como aqui agora tem ligação dupla, precisamos mencionar. E a ligação dupla está no carbono 1. Começa no 1. Então, nós temos um eno. Agora, esse outro composto contém 3 ramificações. Vou mostrar para vocês. Ó. Aqui nós temos o metil, aqui nós temos o etil, e aqui esse ganchinho ó, é o isopropil. E nós temos aqui uma insaturação. Então, começa pela insaturação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, veja bem, a nomenclatura sempre prioriza as ramificações. Então, veja bem, pessoal, metil começa com M, metil. Etil começa com E, etil. E o isopropil, perceba que aqui é uma variedade do propil. O prefixozinho iso é só para indicar que as extremidades são iguais, tá? Aqui e aqui. Mas na nomenclatura a gente considera a letrinha P, de propil. Então, por ordem alfabética, primeiro é o etil, depois o metil e depois o propil. Então, nós temos aqui o seguinte, o etil está no carbono 5, ficará 5-etil, sempre separado por hífen. O metil no carbono 6, 6-metil. Aí agora, o isopropil está no carbono 4. Então, nós temos 4-isopropil. Alguns poderiam falar assim, ué, mas o I não vem antes do M? Mas veja bem, consideramos aqui o P de propil. Como eu disse, o iso é só para indicar que as extremidades são iguais, mas a ordem alfabética é a letra P. Então, nós temos o 5-etil, 6-metil, 4-isopropil, e agora é que vem o nome da cadeia principal, que contém 7 carbonos. 7 é hept, a ligação dupla inicia no carbono 2, então é 2-eno, hept 2-eno. Galerinha, vamos ver aqui agora um pouquinho da nomenclatura quando a cadeia for fechada e tiver ramificações, ou seja, uma cadeia mista. Por exemplo, aqui nós temos o metilciclopentano. Veja que o composto tem cadeia principal com 5 carbonos e uma ramificação metil. Como só tem uma ramificação metil, ela já está no carbono 1. Então, não precisa citar que é o carbono 1. Onde ela estiver, será o carbono 1. Então, nós temos o metil, ciclo, porque o composto tem cadeia fechada, e pentano, porque tem 5 carbonos nessa estrutura cíclica. Agora, veja esse outro exemplo, que nós temos aqui o benzeno com um metil. Aí o nome fica apenas metilbenzeno. No caso do benzeno, não é necessário mencionar o prefixo ciclo, tá? Fica apenas metilbenzeno. Agora veja, pessoal, o benzeno com 2 ramificações. Nesse caso, como tem mais de uma, aí tem que numerar. A contagem pode começar de uma ramificação ou de outra, já que as duas são iguais. Contanto que, ao enumerar, elas fiquem o mais próximo possível. E aí nós temos o 1,3-dimetilbenzeno. Se caso o benzeno tivesse 3 ramificações, como é o caso aqui, a gente conta, mantendo sempre as ramificações o mais próximo possível. E aqui nós temos o 1,2,4-trimetilbenzeno. Veja esse outro caso do benzeno com 2 ramificações, só que agora as duas diferentes, uma do tipo etil e a outra do tipo metil. Neste caso, segue a ordem alfabética, 1-etil, 2-metilbenzeno. Pessoal, no caso de cadeia fechada, nós temos o seguinte, ó, carbono 1, 2, 3. Aí seria 4, 5, 6.
Aí nós temos uma ramificação no carbono 1 e outra no carbono 3. 1,3-dimetil. Aí, como o composto é fechado, nós temos o ciclo e, como tem 6 carbonos, hexano, porque só tem ligações simples. Nesse outro caso aqui, ó, nós temos esse carbono como iniciando a insaturação e também tem ramificação. Então, eu começo a contar por ele, ó. 1, 2, 3. Aí continuaria a contagem. Aí, na hora de escrever o nome, não esqueça que no carbono 1 e no 3 tem ramificação. E é tudo igual. Nós temos aqui o dimetil. Agora, o composto tem cadeia cíclica, então eu vou mencionar o ciclo. Só que aqui agora são 6 carbonos, hex, mas tem uma insaturação. Então, hex-1-eno. Veja também o uso dos prefixos orto, meta e para. Esses prefixos podem ser utilizados apenas quando um anel benzênico possui 2 grupos a ele ligados. Veja, pessoal, o prefixo orto substitui a numeração 1 e 2, o prefixo meta substitui a numeração 1 e 3 e o prefixo para substitui a numeração 1 e 4. Veja esse exemplo, o benzeno com 2 ramificações metil, uma no carbono 1 e outra no carbono 2, poderia ficar 1,2-dimetilbenzeno ou simplesmente orto-dimetilbenzeno, já que o prefixo orto substitui a numeração 1 e 2. Se o exemplo fosse assim, o benzeno com 2 ramificações metil no carbono 1 e no carbono 3, o nome poderia ficar 1,3-dimetilbenzeno ou simplesmente meta-dimetilbenzeno, já que o meta substitui apenas a numeração 1 e 3. Nesse outro caso, quando o benzeno possui aí 2 ramificações iguais, uma no carbono 1 e outra no carbono 4, poderia se chamar apenas 1,4-dimetilbenzeno, como já vimos, ou apenas para-dimetilbenzeno, já que o prefixo para substitui a numeração 1 e 4. Observe aqui também, pessoal, no caso o benzeno com 2 ramificações, só que diferentes, mas na posição 1 e na posição 2. Na posição 1, nós temos o etil. Veja que o etil é o CH2CH3, mas aqui ele está de forma abreviada. Como o etil contém 2 carbonos e 5 hidrogênios, poderia ficar apenas C2H5. Cuidado para não confundir isso, tá? Então, nós temos no carbono 1 o etil e no carbono 2 o metil. Então, o nome ficará 1-etil, 2-metil-benzeno ou simplesmente orto-etil-metil-benzeno, mantendo sempre o caráter da ordem alfabética como prioridade. E para finalizar, veja as subdivisões dos aromáticos. Podem ser mononucleares ou monocíclicos, são aqueles com apenas um anel benzênico na estrutura, como é o caso aqui do benzeno e do tolueno. Também há aqueles classificados como polinucleares ou policíclicos, que contêm 2 ou mais anéis benzênicos na estrutura, podendo ser assim de forma isolada ou assim de forma condensada. E desse modo, pessoal, nossa aula chega ao fim. Espero que tenham entendido. Se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não esqueça que na descrição do vídeo tem um exercício. Faça. Na próxima aula, traga a correção para vocês. Um forte abraço, pessoal. Tchau!